Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro dos Salmos. Leremos o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, o dia se inicia e com ele a tua graça que nos acompanha. A completa certeza de que o Senhor está conosco se revela através do fato de que o Senhor nos permitiu dormir e ao mesmo tempo também poder acordar, e nesse santo dia em que o Senhor separou para o louvor e a glória do teu nome, aqui estamos diante do Senhor em ato de adoração. Agora a tua palavra aberta, Senhor, não pela comunicação exclusivamente do pregador, mas a tua palavra aberta, fazendo a tua voz ouvida através daquele que fala e que expõe a tua palavra de forma fiel. Portanto, ajuda-me, Senhor, a fim de que o Senhor seja glorificado, a tua igreja seja levada à edificação pelo alimento que nos é passado, pela palavra que é viva, tão viva quanto o ar que nós respiramos. Essa palavra encontrar guarida, ó Deus, nós pedimos em nossos corações, a fim de que sejamos completamente edificados pelo Senhor. Assim oramos, ó Deus, pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No século XVI, a Reforma Protestante trouxe muitos benefícios para a igreja. Primeiro que foi logo um marco histórico diante da corrupção doutrinária em que a igreja já vinha atravessando basicamente 1000 anos, considerado como a idade das trevas. E alguns nomes se destacam, como é do conhecimento de muitos irmãos: Martinho Lutero, John Wycliffe, John Calvino, Zwinglio, Martin Bucer, entre outros pré-reformadores e reformadores que têm os seus nomes bem destacados, sem não esquecer do patriarca do presbiterianismo, John Knox. Mas uma frase que fica muito conhecida da boca de Lutero é: deixe Deus ser Deus. Lógico que não é qualquer tipo de argumentação em que Deus de alguma forma tivesse poderes maior do que o próprio Deus.
Mas essa frase Martinho Lutero disse no embate com Erasmo de Roterdã, quando eles discutiam sobre o assunto da salvação, um tema teológico que foi bastante discutido na era da Reforma. É tanto que muitos que defendiam o livre-arbítrio, como por exemplo de Erasmo de Roterdã, focalizando a salvação no aspecto bem humano, precisou dos argumentos de Lutero para combater aquele ensino herético que Erasmo de Roterdã divulgava em sua época. Então, em uma das suas palavras, no meio dos seus argumentos, ele disse: deixe Deus ser Deus, no sentido de que é Deus quem salva e não o homem. Então, deixe Deus fazer aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe compete, aquilo que está exclusivamente dentro da sua alçada e não na alçada do homem. Essa frase de Lutero, ela refere-se exatamente à iniciativa de Deus em fazer aquilo que o homem não pode fazer, em tratar de assuntos que o homem não está determinado a assumir, quando o próprio Deus é quem chama para si a oportunidade de mostrar e revelar-se como o próprio Deus. Deixe Deus ser Deus. Esta é a tônica deste salmo, que também se tornou o motivo para que Lutero escrevesse um dos hinos que ficou conhecido na história, o hino Castelo Forte. Deixe Deus ser Deus. O salmo que há muita discussão sobre sua autoria, mas que a maioria dos cristãos ou da tradição cristã considera o próprio rei Ezequias como sendo o seu autor. Todo o salmo, ou a maioria deles, eles estão posicionados num período histórico. E o salmo de número 46, que vai revelar essa sentença de que Deus é Deus acima da compreensão, acima de as formas de pesquisa que o homem pode fazer sobre Deus. O Senhor está acima e ele se revela de uma forma em que os homens caem admirados com aquilo que ele faz. O contexto histórico desse salmo, nós poderíamos dar uma rápida visitada no livro de Crônicas, no capítulo de número 32, porque sem esse panorama histórico, nós poderemos compreender melhor a forma com que o autor escreveu este salmo. 2 Crônicas, no capítulo 32, você vai encontrar aí a guerra em que estava se configurando através do rei da Assíria, com a cidade de Jerusalém, que estava sendo reinada por Ezequias. E aí você encontra uma afronta desse rei que pretendia saquear, que pretendia adentrar as portas de Jerusalém e ali destruir toda a ideia de uma cidade santa e remover dos seus muros, dos seus lugares, tudo que estivesse em adoração ao Senhor. No verso 7 até o verso de número 14, veja o que diz o livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Sede forte e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria?
Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Lá no verso 20, continua dizendo: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Então você vê aqui um cenário de guerra. O rei da Síria, que já muito conhecido pela sua fama de chegar nos lugares e saquear e derrubar os altares erigidos a todos os deuses, agora se vê diante do povo de Deus e dizendo diante do rei Ezequias, servo do Deus Altíssimo, dizendo para ele que o Deus a quem ele servia não poderia livrá-los das mãos do rei da Síria. O rei Ezequias se encontra diante da circunstância adversa por saber que o rei da Síria estava sitiando a cidade de Jerusalém e certamente ali ele estava a tramar todas as formas de batalha para tentar destruir o povo e assim também derribar o altar que estava no santo templo do Senhor, ali pelo povo de Deus. Então é nesse cenário que o rei Ezequias é considerado, no meio de muitos escritores, como o autor deste salmo belíssimo. Ele vai nos apresentar, pelo menos, 3 características da forma como Deus se posicionou diante dessa afronta, que não foi direcionada especificamente contra o homem, mas uma afronta que é diretamente contra o próprio Deus, uma afronta que vai diretamente aos interesses do próprio Senhor, porque o rei Senaqueribe não estava falando simplesmente do rei de Judá, ele estava indo contra o Deus de Israel, dizendo que nem mesmo ele haveria como parar as mãos do rei da Assíria. E aqui o poeta Ezequias vai falar onde Deus quem Deus é, onde ele está e o que ele faz. Em pelo menos 3 sessões em que esse salmo se estrutura, na sessão de número 1, nós temos aí quem é Deus apresentado pelo salmista, do verso 1 até o verso de número 3, e depois ele vai mencionar onde Deus está, no verso de número 4 até o verso de número 7, e finaliza na última sessão demonstrando o que Deus faz, do verso 8 até o verso de número 11. Então veja, o salmo de número 46 começa com uma expressão que geralmente outros salmos, como exemplo o salmo de número 11, o salmo de número 16, entre outros, demonstrando que Deus é o nosso refúgio. Primeiro, esse verbo que é colocado na frase inicial do salmo, dizendo que Deus é. A completa ideia que nós temos do eu sou, que Deus nunca foi, Deus nunca será, Deus sempre é. Ele é o Rei eterno, Ele é o Deus soberano, amanhã Ele continuará sendo, nossas vidas chegará ao último dia e Deus continuará sendo o que Ele é para sempre. E o que Ele é em um dos seus atributos, Ele também o é em todos os outros, porque Ele é imutável. Esse Deus a quem o salmista, que é Ezequias, que está sendo colocado aqui como o Deus que é o lugar de abrigo para o seu povo,
é o Deus de Israel, que fez um pacto com o seu povo, que fez um pacto com a igreja da antiga aliança, que fez um pacto com o povo da nova aliança, que fez um pacto com a igreja através dos tempos. Esse mesmo Deus que é colocado nas linhas dessa poesia hebraica, nas palavras do rei Ezequias, é o Deus que é e que está acima de toda a compreensão dos homens, a menos que os homens tenham acesso à sua revelação, porque de outra forma eles não poderão conhecer quem de fato é o Senhor. Para isso nós temos a revelação da criação, e aí nós temos o entendimento de que existe um Criador, de que esse Criador, ele deixou a sua marca de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de poder, de onisciência e de tudo que envolve atributos que pertencem unicamente a Deus, sua soberania. Mas esse Senhor que o salmista está apresentando aqui, ele agrega adjetivos a ele, dizendo que ele é refúgio. Mas o que é um refúgio se não for um lugar de abrigo, onde o povo poderia deixar os seus temores de lado e poder se abrigar no Senhor? O lugar de abrigo que faz com que a alma descanse, o lugar de abrigo que faz com que o coração, perturbado pelas tormentas da vida, possa descansar mesmo no meio da guerra. Deus é o Senhor, que é abrigo para o seu povo. Porque muitas vezes nós entendemos que as muitas coisas dessa vida podem ser abrigo para o nosso coração. Às vezes nós chegamos ao entendimento de que às vezes até mesmo alguma perspectiva de alguém não cristão mereça as nossas os lamentos da nossa vida ou as nossas necessidades, e nós terminamos correndo mais às vezes para as pessoas do que mesmo nos colocar diante desse abrigo que é o nosso Senhor. Nós somos velozes para correr diante de muitas pessoas que às vezes estão à nossa volta, mas nós nos esquecemos de que nós temos aquele que é o nosso abrigo, que pode ouvir-nos, que pode dar-nos imediatamente por meio da sua palavra aquilo que o nosso coração precisa. Quando nós não temos a Deus como nosso abrigo, nós jamais encontraremos abrigo lá fora. É evidente que Deus coloca vários meios pelos quais nós podemos nos abrigar. Ele faz isso através da nossa família. Família tem seus dilemas, tem suas situações difíceis, mas vê quem é que fica com você depois de muitas circunstâncias difíceis lá fora. É sua família, seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos. Eu canso de dizer isso lá em casa. As muitas situações difíceis lá fora, que qualquer um de vocês enfrenta, ou que nós podemos enfrentar, nós sempre voltamos para casa e nós contamos com a nossa família. Mas Deus também nos deu famílias, uma família, por assim dizer, espiritual, a Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, onde muitas pessoas entendem que a igreja deixou de ser lugar de abrigo, e onde tem a comunhão para o fortalecimento da unidade como vida para a igreja. Está aí, eu preciso nem me estender muito, o movimento dos desigrejados, de muitas pessoas que creem que não estar na igreja, mas estar em casa, dá no mesmo, se pode cultuar a Deus em casa, se pode fazer as coisas que se faz na igreja em casa, pensando que pode ser cristão fora da igreja. Não existe crente fora de Cristo, assim como não existe igreja isolada da igreja. Deus é o nosso abrigo e nos dá a família para ser o nosso abrigo, nos dá a igreja para ser o nosso abrigo, nos dá líderes para que nos direcionem até que os nossos corações possam encontrar de fato o deleite para o nosso coração e para a nossa alma, porque Deus, Ele é o nosso abrigo. Todo aquele que passa por muitos pavores na vida, tudo que ele deseja encontrar é um lugar onde ele possa se abrigar de fato. E o salmista, depois que diz que o Senhor é refúgio, ele diz que ele também é fortaleza. Mas não é fortaleza aos moldes de um forte,
aos moldes de um grande complexo militar que ostenta canhões, armas de alto poder de destruição. Não é esse tipo de fortaleza, embora tenhamos uma linguagem bélica aqui, não é esse tipo de fortaleza que o salmista está fazendo uso, mas ele está colocando Deus como sendo fortaleza para o seu povo, no sentido de que quando o povo de Deus está fraco, esse Deus que é fortaleza os fortalece. É o que o próprio Isaías fala, quando ele diz: os jovens se cansam e se fadigam, né, na caminhada, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meus irmãos, quantas vezes nós dormimos, depois de um domingo cheio de bênçãos para a nossa vida, da comunicação dos recursos pactuais através da oração, da exposição da palavra, da comunhão que nós temos, mas no outro dia nós já nos levantamos meio que cansados, às vezes até desanimados. Parece que de alguma forma na noite o sono veio e parece que furtou os nossos ânimos, a nossa coragem. Quantos de nós nos levantamos assim? Não precisa ser diretamente do domingo para a segunda, mas em algum dia da vida, quantos de nós nos levantamos dizendo: hoje eu não estou tão bem com Deus, como eu queria estar com a minha fé tão firme como eu estava há um dia, 2 dias atrás. E isso é um fato na nossa vida, porque até mesmo o salmista Asaf se encontrou nessa circunstância. Alguém que está servindo no templo, que está dentro da casa do Senhor, que está fazendo o trabalho para o Senhor, ele se viu envolvido do sentimento de inveja para com os que estavam lá fora. Ele estava caindo dentro de um sentimento pecaminoso, ele estava na fase difícil, ou na noite escura da alma. Quantos de nós não passamos por momentos em que as nossas forças espirituais parece que elas vão se esvaindo e nós não temos como segurá-las, porque de alguma forma as nossas convicções sobre quem Deus é de fato, elas estão sendo minadas pelo que está à nossa volta, por aquilo que está dentro de nós também, por aquilo que nos atormenta, por aquilo que rouba a nossa paz quando nós reclinamos a cabeça no travesseiro, por aquilo que está para acontecer e que nós nem sabemos se vai acontecer, o coração andando na ansiedade, tentando resolver problemas que às vezes já está muito longe da sua alçada. Mas a sua caminhada, meu irmão, a nossa caminhada, ela vai se fortalecendo, e de glória em glória o Senhor vai nos fortalecendo e nos animando nessa caminhada. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje na casa do Senhor, porque você está no lugar de adoração ao Senhor. Mas quantos já não estão mais? Quantos já não fazem mais parte, deixaram de vir para a casa do Senhor, não aguentaram as lutas, sucumbiram? Olha onde você está. E você não pode reivindicar para si dizendo: eu sou forte, eu sou corajoso, eu tenho muito conhecimento teológico, eu leio livros. Todas essas coisas têm o seu lugar de importância na nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se depender de mim e de você, para nós continuarmos a nossa jornada no Evangelho, nós jamais conseguiremos dar um passo após o outro, porque a nossa vida, além do aspecto humano, no desenvolvimento da nossa vocação, que é a nossa santificação, também tem um aspecto divino, de que é Ele quem nos guia, de que é Ele quem nos fortalece, de que é Ele quem nos anima, de que é Ele quem nos encoraja para nós darmos um passo após o outro. Então é isso que Ezequias está dizendo. Ele é abrigo, Ele é fortaleza, Ele quem nos fortalece, Ele quem nos dá força, quem dá força ao cansado, quem ergue do pó o desvalido. Esse é o Deus em que o salmista está apresentando. Mais uma aplicação aqui, irmãos, o nosso conhecimento de Deus, ele vai definir as nossas convicções, ou as nossas convicções sobre Deus vai definir ou determinar a forma como nós andamos. Se somos cristãos bem amparados pelo nosso conhecimento
acerca do Senhor, através da sua palavra, ou se nós estaremos desamparados nesse mundo porque conhecemos um Deus de ouvir falar. Um Deus que parece mais um ídolo, que não tem força, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve. Certa vez um professor no seminário disse: esse tipo de Deus precisa morrer nas nossas mentes. Um Deus em que eu coloquei ele numa caixinha e digo que ele é assim, e que daqui a pouco eu não consigo mais nem acreditar que ele era daquele jeito que eu acabei de definir. O Deus em que nós acreditamos, irmãos, ele está totalmente revelado pelas páginas e linhas da Escritura. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos fortalecemos nele, mais nós somos animados por ele, mais nós somos encorajados por ele, pelo conhecimento que ele permite que tenhamos da sua própria divindade. E aí ele conclui a primeira linha dizendo: ele é socorro bem presente nas tribulações. Interessante aqui que a palavra socorro, esse termo, ele se reporta exatamente àquilo que alguém pode fazer por outra pessoa que ela mesma não pode fazer por si só. O exemplo disso é: você jamais conseguiria desatar as cadeias do pecado da sua vida se não fosse por aquele que entrou no nosso lugar, entrou no lugar onde nós estávamos caídos e ali pudesse nos socorrer. Deus é socorro, agindo em favor do seu povo, exatamente em situações em que eles não mais podem fazer nada por si. E quantas vezes, irmãos, nós chegamos a momentos assim, em que o próprio Deus agiu em nosso lugar, agiu em nosso favor, quando nós não tínhamos mais forças para fazer nada, quando nós não tínhamos mais capacidade de raciocinar para resolução de conflitos, quando nós não tínhamos mais nenhuma condição para resolver problemas que bateram a nossa porta, quando na angústia, na dor, na aflição, nas tormentas da vida, ali mais nós não tínhamos como resolver nada da vida e o Senhor nos socorreu. O tipo de socorro, irmão, que não vem através de qualquer iniciativa nossa, é quando Deus vem agindo em nosso favor. Veja o que foi que Deus fez lá no Egito. Como era que o povo poderia sair de um cativeiro de 400 anos das mãos do maior imperador da época? Como o povo sairia daquele lugar onde já estavam sendo escravizados durante séculos? O Senhor ouviu um meio de graça em que o povo estava fazendo, porque eles oravam ao Senhor, e o Senhor ouviu e os libertou com forte mão. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos socorre quando nós estamos desamparados, quando nós estamos sozinhos. Ele nos socorre quando nós estamos diante da crise financeira. Ele nos socorre quando nós estamos diante de crises emocionais. É Ele quem nos socorre quando nós estamos à beira de cometer algum tipo de atitude que vá trazer situações difíceis para a nossa vida. É o Senhor que nos socorre. Rememore isso na sua vida. Traga a memória, de fato, a quantos momentos o Senhor precisou mexer, intervir na sua vida, para que você pudesse hoje estar aqui glorificando, exaltando, agradecendo ao Senhor por tantas vezes que Ele tem intervido, tem socorrido a sua casa, a sua família, seus filhos, seu trabalho, nos socorrendo, abrindo portas, inclusive, nos fazendo ser bem-sucedidos no trabalho, nos fazendo ser bem-sucedidos em ambiente de família. O Senhor está nos socorrendo, irmãos. Ele está nos dando exatamente sinais de que o socorro dele é presente na nossa vida. Essa é a palavra que o salmista diz. Ele é socorro presente. Ele não é socorro ontem, ele não é socorro daqui a pouco, ele é socorro presente. Se ele é socorro presente, por que, meus irmãos, que os nossos corações não tendem a ir diretamente àquele que vai resolver as circunstâncias da nossa vida? Nós preferimos acreditar que Deus nos desamparou ou fechou as portas da sua voz para conosco quando nós estamos diante de uma grande tormenta e nós não vemos nada acontecer.
uma grande aflição e nós não temos esperança do que poderá nos aguardar no amanhã. Preferimos pensar, o nosso coração nos ensina assim, que é melhor pensar que Deus nos desamparou do que Ele ser socorro bem presente. Mas nos esquecemos de que a nossa caminhada de um dia para o outro, ela se deve ao grande fato de que Deus, em sua graça, está nos assistindo em todos os momentos da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que, quando ele termina a carta a Timóteo, em uma das suas cartas ele diz: e ninguém me assistiu em minha defesa, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que o Senhor nos assiste em todos os momentos da nossa vida, como um socorro bem presente. A partir daí, então, ainda nessa primeira sessão, demonstrando quem Deus é, o salmista toma nota de uma linguagem hiperbólica quando ele fala: portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele está colocando aqui exatamente a ideia de que, ainda que o mundo venha se transtornar, de que tudo esteja na contramão de qualquer tipo de esperança, e lógico, ele usa uma linguagem meio que hiperbólica para dimensionar que, ainda que aconteça o pior na nossa vida, ainda que aconteça o pior na nossa nação, ainda que aconteça o pior no meio das relações conjugais no mundo, ainda que leis venham ser criadas cada vez mais contra o Evangelho, ainda que o Senado, a Câmara venham pleitear cada vez mais leis que venham ser contra a lei de Deus, ainda que todas essas coisas aconteçam, o que o povo de Deus faz? O que o povo de Deus começa a pensar diante disso tudo? Não temer. Nós não podemos temer o que pode acontecer debaixo dos nossos olhos. E eu me lembro da palavra do reverendo Tiago Bahia, quando ele diz assim: e você vê as coisas acontecendo de uma forma que está indo de mal a pior, não se espante se as coisas piorarem, porque elas podem sim piorar. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo é mau. As coisas podem sim andar totalmente à revelia daquilo que a gente pode pensar em progresso. Mas ainda que as coisas piorem, ou ainda que elas venham a melhorar, uma coisa você precisa ter certeza: é que o temor diante de tudo que acontece não pode tomar o seu coração. Um Deus de paz jamais deixará o seu filho com o coração confuso, sem paz. O príncipe da paz, ele enche os nossos corações de uma paz que está acima do nosso entendimento. A paz em meio à guerra. Ainda que aconteça todas essas coisas, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está presente. Bem-aventurados, irmãos, são aqueles em que o Senhor está presente com ele nas horas mais difíceis, porque ele nunca vai encontrar um outro lugar de refúgio. Ele nunca vai encontrar, quando ele sabe que Deus está perto, ele nunca vai recorrer para outras fontes, ele nunca vai recorrer para outras alternativas, ele nunca vai recorrer para outros meios. Quando a igreja do Senhor sabe que Deus está presente, ela volta os seus olhos exatamente para o lugar de onde vem o seu socorro, para o Senhor. E aí o salmista, no verso de número 4, já entrando na segunda sessão, aqui ele lança mão de uma imagem que é apresentar Deus como estando no meio do seu povo. E assim ele o faz quando diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Jerusalém não tinha um sistema de rios passando pelo meio dela. E o próprio rei Ezequias foi capaz de, com a inteligência e sabedoria que Deus lhe deu, de poder fazer um sistema de
hídrico para que as águas pudessem passar por dentro de Jerusalém. Se não, vejamos no capítulo que nós lemos inicialmente, capítulo 32, localize o versículo de número 30, e veja que Deus deu sabedoria a Ezequias, por ter sido ele um servo fiel, ter confiado no Senhor e buscado ao único que era o seu auxílio. Veja como é que ele trata com essa questão da água que existia em Jerusalém. Por não ser beneficiada, o próprio Ezequias, com a sabedoria divina, pôde criar um sistema que pudesse abastecer a cidade. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a obra que fazia. Mas por que ele lança a mão de uma verdade que acontecia em Jerusalém? E agora ele está dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ora, o que o salmista está querendo dizer aqui é que a cidade que estava sobre a iminência de ser atacada, de ter todos os seus portões destruídos, de ter o templo levado abaixo, o salmista estava querendo dizer, ainda que esse sistema de água pudesse ser quebrado, destruído pelo seu inimigo, o Senhor estava no meio do seu povo e jamais os deixaria morrer de sede. E vê, irmãos, a que ponto a confiança em Deus pode chegar quando ele diz, ainda que as fontes das águas não mais tenhamos, há um rio que alegra a cidade de Deus. Ele está colocando exatamente Deus acima de qualquer circunstância de necessidade física, mas sabendo que o Senhor seria provedor. Então Deus está no meio dela. Essa é a tônica dessa passagem, quando ele diz, Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio da cidade. Porque o templo estava localizado no centro da cidade de Jerusalém. Ele considerava que Deus estando ali, certamente o povo poderia confiar que Deus estando no centro da cidade, no lugar central da cidade, onde ele estava sendo adorado, o povo não precisava temer nenhum mal, porque a cidade estava sitiada, cercada pelos seus inimigos. Quando Deus está no meio do seu povo, irmãos, nós observamos que a sua mão poderosa, ela age em nosso favor. Quando Deus está no meio do seu povo, as coisas acontecem muito antes que você possa pensar que Deus chegou atrasado, ou que Ele não está nem ligando para as coisas que estão relacionadas à sua vida e ao seu coração. Quando Deus está no meio do seu povo, nós observamos a cena da cruz, onde Cristo está entre os dois ladrões, um eleito de Deus e o outro um réprobo. Cristo ali no centro, salvando um, e por intermédio da própria dupla predestinação estava ali o outro sendo condenado e sendo revelado ao seu próprio coração. Quando Deus está no meio do seu povo, há salvação, irmãos, é isso que eu quero dizer. Quando Deus está no meio do seu povo, a sua providência é vista. Ainda que não vejamos a mão que trabalha, como diz Isaías no capítulo 64, verso 4, não se viu com olhos, nem se ouviu com ouvidos um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus, quando está no meio do seu povo, o seu povo vem ao seu encontro para o adorar. A salvação, a perdão de pecados, a reconciliação, porque Deus está no meio do seu povo. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos que nós estamos sozinhos na caminhada, nós estamos caminhando sem ninguém mais que possa nos ajudar, pensando que o Senhor não está presente conosco. O versículo 1, o versículo 7, o versículo 11 demonstra que Deus está presente nas tribulações, que Deus está conosco no verso 7. E novamente ele repete a mesma sentença dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco. 3 vezes como uma forma de insistir nessa verdade de que Deus está presente no meio do seu povo, com o seu povo, agindo em favor do seu povo, tomando rédeas de situações das quais
nós às vezes já perdemos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. As moradas do Altíssimo, ele estava se referindo exatamente ao templo. E aí ele continua no verso 5 dizendo: Deus a ajudará desde antemanhã. Aqui é a menção de que o povo está sitiado, mas Deus está no meio do seu povo. O povo confia em Deus. E aí ele diz: Deus nos ajudará até antemanhã, até o amanhecer deste dia, o romper da alva, Deus nos ajudará, porque Jerusalém, nenhum dos soldados do rei Ezequias jamais poderia combater todos os 185 mil homens a serviço do rei Senaqueribe. Jerusalém não tinha condições, o rei Ezequias não tinha condições, todos os soldados do rei não tinham condições de vencer aquela batalha em hipótese alguma. Mas o Senhor está no meio do seu povo. Como é bom, irmão, saber que Deus está conosco. Como é bom saber que Deus faz parte do nosso dia a dia. Não como alguns queiram dizer, que Deus está fazendo parte do nosso dia a dia para atender aos caprichos do nosso coração. Não, mas Deus está conosco, não para nos mimar, mas para nos fazer entender que sem Ele nós não somos nada, para nos fazer entender que sem Ele nós não vencemos as batalhas, para nos fazer entender que sem Ele nós não temos condições de passar por cima dos obstáculos que se interpõem na nossa caminhada, para dizer que sem Ele, o próximo respiro que nós vamos dar, nós não daremos se Ele não for o preservador da nossa saúde, da nossa existência. Sem Ele, irmãos, nada somos, nada nós podemos fazer. Então nós devemos acreditar que esse Deus que está no nosso meio, Ele é motivo de alegria para cada um de nós. É lógico que as muitas águas, as muitas tribulações, as muitas aflições, nem sempre nos deixarão com um sorriso posto no nosso rosto. Nem sempre nós estaremos alegres porque poderemos passar por grandes tribulações, por grandes aflições. Mas quando o Senhor, na nossa compreensão, está conosco, nós nos alegramos, ainda que venhamos passar por grandes momentos difíceis em nossa vida. No verso 7, ele reitera a mesma certeza de que o Senhor está presente. Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Próximo do rei Senaqueribe entrar com seus homens, o povo de Deus não se moveu nem se mexeu para fazer outra coisa a não ser orar. Veja, o profeta da época é o profeta Isaías. Ele está também lidando com o rei Ezequias, está profetizando para o povo. Mas uma coisa que o povo faz, irmãos, nesse momento de eminente ataque, é orar ao Senhor. O próprio capítulo 32, o último verso. Obrigado, Diogo. O versículo de número 20, melhor dizendo, ele diz: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Mas eles estavam orando por quê? Eles estavam sobre o iminente ataque. Eles estavam orando porque sabiam que se Deus não agisse, todos morreriam. Eles estão recorrendo a um meio pelo qual eles sabem que através desse meio eles estão orando a um Deus vivo, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é a ideia de que o Deus que agiu no passado com os patriarcas, com os nossos pais, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus amanhã, e permanece imutável no cuidado, no amor, na providência, no zelo pelo seu povo, na proteção do seu povo. O Deus de Jacó está lá. Não tem outra alternativa, irmãos, a não ser confiar em Deus e orar. Eu não sei se você já chegou num momento como esse,
onde ou Deus intervém, ou sua vida vai sucumbir. Ou Deus intervém na saúde, ou as coisas podem piorar. Ou Deus sustenta no trabalho, ou a crise econômica pode levar uma empresa a situações ainda piores. Ou Deus intervém na relação marido e mulher, família, as coisas podem também piorar. A única diferença, irmãos, não é somente o saber que Deus intervém, que o Senhor age em nosso favor. Mas a diferença está entre como nós lidamos com os problemas diante de nós. A diferença está em como nós administramos esses problemas. E se você não pode fazer mais nada, o que lhe resta? O que resta para o povo de Deus? É ir ao Senhor em oração. Deus nos deu um meio de graça, irmãos, que quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante dele em oração, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Quando nós dedicamos o nosso coração, as disposições do nosso coração ao Senhor em oração, o Senhor nos fortalece. Então não precisa você agir loucamente. Não precisamos já agir loucamente como que no desespero do momento, a única coisa que eu posso fazer é isso, senão tudo vai dar errado. Precisamos pensar que quando nós oramos ao Senhor, Ele também nos dá sabedoria para que nós possamos agir da forma certa, tomar as decisões melhores. E pouco falta para o nosso coração, se não tomarmos decisões certas, se enveredar por caminhos difíceis. E voltando para o Salmo, Deus está conosco, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. E aí, o verso de número 8, agora você vê que o salmista nos convida o povo a contemplar as obras do Senhor, na última sessão, em relação àquilo que Deus faz. Deus está no meio do seu povo, Deus é refúgio para o seu povo, é proteção, mas agora Ele nos convida a ver aquilo que o Senhor faz. Aí do verso 8 até o verso 11 ele diz: Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aqui ele está fazendo com que o povo observe que quando um coração confia em Deus e se debruça nele em oração, não importa quantos inimigos ele venha enfrentar, não importa qual seja o número de inimigos que estejam na linha de frente da nossa caminhada, não importa quão grandioso seja o obstáculo no nosso caminho, não importa quem virá contra, não importa quem seja, quantos sejam, não importa. O Senhor faz obras pelas quais o seu nome será glorificado. E aí o salmo está dizendo: venham, olhem para as obras de Deus, veja o que Deus fez, veja como Deus agiu, olha como Ele fez. Você não saberia de uma informação aqui acerca do que o salmista está dizendo se você não entender o que está no panorama de fundo desse salmo. Como foi que o exército de Senaqueribe veio abaixo? Não houve guerra, ninguém saiu se degladiando, matando uns aos outros, não houve guerra, não houve pessoas em que estivessem envolvidos numa batalha do povo de Jerusalém, os soldados do rei com os soldados de Senaqueribe. Não, meus irmãos, o que houve foi Deus ter mandado um anjo e até o arraial dos soldados de Senaqueribe, e ali o anjo do Senhor ter exterminado os 185 mil do exército de Senaqueribe. A nossa compreensão de Deus, irmãos, deve sempre se elevar a sua soberania ao máximo, de que Deus faz obras das quais nós devemos sempre ficar
em admiração pelo que ele faz. Muitos dos salmistas paravam e olhavam para a criação e eles começavam a escrever sobre como Deus criou, o Deus Criador. Nós devemos entender que esse Deus em que o salmista nos apresenta aqui, em que ele age em favor do seu povo, fazendo o que o seu povo não pode fazer, ele é um Deus que nos chama para ver aquilo que ele faz. Ele é um Deus que espera que vejamos as suas obras com um olhar de adoração. E quantas, irmãos amados, obras o Senhor fez em nosso favor. E eu não me refiro apenas a obras da divindade, quando age em nosso favor, nos sarando, abrindo portas de emprego, nos fazendo passar num concurso, nos dando uma família repleta de alegria, nos trazendo paz no nosso ambiente de trabalho. E todas essas coisas são atos da providência de Deus, na preservação dos filhos, no cuidado com os nossos pais. Não só isso, mas veja, irmãos, a grande obra que você não poderia fazer por você jamais, Deus fez em seu favor quando Ele enviou Jesus Cristo para te salvar. Mas essa é uma história tão repetida, ela é uma história que já é tão reincidente ao ouvirmos, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo por causa do seu grande amor pactual, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É tão simples, nós conseguimos decorar. Irmãos, o que Deus fez na cruz foi o que você e eu jamais podíamos fazer. O que Deus fez em Cristo, quando fez o seu Filho encarnar e sofrer toda a penalidade da lei, até o ponto de morrer na cruz, Ele assim o fez, porque você nem eu poderíamos fazer. Nós não poderíamos nos desatar das cadeias do pecado. Nós não poderíamos remover a culpa que herdamos de Adão. Nós não poderíamos granjear a salvação eterna. Nós não poderíamos negociar, ainda que muitos por aí digam e coloquem nos meios dos púlpitos de muitas igrejas por aí afora, que a salvação é algo que você pode ganhar pelo seu próprio esforço humano, ou que é pelas vias da prática de boas obras. Não, irmãos, nós não podemos, e nenhum homem nessa vida poderá granjear aquilo que eles jamais poderiam fazer. Granjear a salvação seria como nadar os 7 oceanos do mundo sem parar, nadando de uma ponta a outra, ou tentar escalar até a lua sem nenhum tipo de equipamento. Nós não podemos, ninguém poderá granjear ou conquistar aquilo que somente o Filho de Deus conquistou para nós, que foi a salvação. Por isso nós devemos nos alegrar todos os dias da nossa vida, porque Deus nos trouxe a bendita salvação para que pudéssemos ter a vida eterna. Que maravilha, irmãos, nós sabemos que hoje nós só estamos aqui reunidos em igreja porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor foi nos buscar onde nós estávamos e nos tirou de onde estávamos e não poderíamos sair. Contemplai as obras do Senhor, assolações. Aqui tem o termo de que ele com a sua obra, de forma terrível, ele colocou abaixo os inimigos do seu povo. E aí ele diz, ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele tá direcionando o olhar do povo de Jerusalém exatamente para o episódio em que Deus agiu contra o exército de Senaqueribe. Os arcos quebrados, os carros no fogo, o exército foi derrotado. Não tem mais inimigo. O povo agora pode continuar confiando ainda mais no Senhor. Essa é a cena que o salmista coloca, e ela é reiterada lá no livro de Josué, no capítulo 11, verso 6. Eu queria que você localizasse Josué, capítulo 11, verso 6. Geralmente, quando a guerra terminava, os utensílios ou as armas que algum exército utilizava, o Senhor recomendava que fossem queimados aqueles
aparatos de guerra. Josué capítulo 11 e o verso 6. Ele diz assim: disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos charretarás e queimarás os seus carros. Agora que não tem mais o inimigo, está lá todos os aparatos de guerra, porque quem fez foi o Senhor. Quebrou o arco, quebrou a lança, queimou os carros no fogo, a guerra cessou. Deus pôs termo à guerra. Tantas vezes o Senhor, irmãos, Ele coloca termos de paz quando nós estamos enfrentando as guerras internas da nossa vida. Aquela luta em que o apóstolo Paulo uma vez mencionou no capítulo 7. O bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Talvez as piores batalhas que nós enfrentemos nessa vida seja a batalha de lutar contra si próprio. Porque o coração é sempre muito enganoso, balança enganosa é o coração. Talvez mais difícil seja do que lutar contra um grande exército à nossa volta. Mas a despeito se a luta se dá no campo de batalha dos nossos corações, ou se a luta se dá no meio do trabalho onde nós vivemos, se a luta se dá no ambiente acadêmico onde nós estudamos, se as lutas se dão dentro da nossa própria casa, lembre-se de uma coisa: o Senhor põe termo à guerra. Ele faz cessar a guerra. Ele coloca limites na guerra. As coisas não ultrapassarão até o ponto em que Ele permitirá que elas aconteçam. O Senhor sempre está com o seu povo. E uma das coisas que Ele faz e nos faz lembrar através desse salmo é de que Ele é quem põe termos de paz no meio do seu povo. O perdão que nós obtivemos, irmãos, não foi um perdão a qualquer preço. Foi porque Deus colocou termos de paz entre nós e o Criador. Porque outrora nós éramos filhos da ira. Nós andávamos errantes nesse mundo. Nós estávamos como inimigos de Deus. Você já pensou o que é ser inimigo de Deus? Era a nossa condição. Mas, Messias, nós não já éramos eleitos? Sim, mas até que o Senhor nos chamasse com santa vocação, nós estávamos em condição do mesmo estado em que a igreja de Éfeso estava, quando Paulo disse: vocês estavam andando como ovelhas errantes, como filhos da desobediência, como inimigos de Deus, mas o Senhor vos vivificou e lhes deu vida e os fez assentar em lugares celestiais. Esse termos de paz, em que cessou a ira de Deus sobre nós, Ele assim o fez por um altíssimo preço, que foi o preço do sacrifício do seu Filho. O perdão que nós temos, irmão, hoje e sempre, ele é possível por causa do sangue derramado. Não foi a qualquer preço. Deus nos ensina que através do perdão que nós obtivemos, que foi num valor muito alto, assim Ele também nos ensina que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Ainda que seja grande a dor ou os traumas, o Senhor nos ensina que por meio dele e através dele, nós também podemos e devemos perdoar. Ele põe termo à guerra. E no fim, ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Repete novamente a sentença do verso 1 e a sentença do verso 7. E diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. De quanto mais nós precisamos, irmãos, para saber que Deus está presente conosco. Deus está presente na nossa vida, irmãos, quando nós ouvimos a sua palavra. Deus está presente na nossa vida quando Ele nos leva para o deserto,
Deus está presente na nossa vida quando Ele permite que enfrentemos inimigos na nossa jornada cristã. Deus está presente na nossa vida mesmo quando as coisas tomam proporções que nós não podemos mais resolvê-las. Deus está presente na nossa vida e isso nos deve sentir-nos encorajados e animados acerca da salvação daqueles que habitam a nossa casa. Deus está presente no nosso meio e isso deve nos alegrar, porque dele flui um rio de água viva, alegria, paz, mesmo no meio de situações difíceis. Mas não somente isso, o Senhor está conosco mesmo nos momentos de ascensão na vida, mesmo nos momentos das portas abertas, nos momentos de felicidade, nos momentos de grande regozijo, para não lembrarmos de que pelas realizações da nossa vida, pelas todas as portas abertas que nós um dia intentamos, venhamos nos esquecer também de que Deus está conosco e jamais nos deixa desamparados. O Senhor é refúgio, Ele está conosco, Ele faz grandes obras, das quais todos os povos devem o adorar, principalmente a Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos e te somos agradecidos, ó Senhor, por nos levar à compreensão cada vez mais alta da majestade do Senhor, daquilo que o Senhor é para o teu povo, daquilo que o Senhor tem sido de fato com as nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Deus, pelas tuas obras maravilhosas, que gera alegria em nosso peito, que nos traz confiança em momentos difíceis. O Deus de Israel, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus que está acima de tudo e de todos. Esse é o Deus que está conosco. É nisso que cremos, é por isso que vivemos e é assim que continuaremos a caminhar, sempre convictos, ó Pai, de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém.